Boa noite, Brasil. Boa noite, meu povo. Demorou nada, já estou eu aqui de volta para mais uma rodada de entrevistas, dessa vez com um grande ator, uma figura muito querida do meio artístico. É impossível você conversar com qualquer pessoa sobre o Cássio Gabus Mendes e alguém não vir logo com um sorriso no rosto, com as melhores informações, com os depoimentos mais carinhosos. Então ele já chegou, vamos conversar do Globoplay. E todos sejam muito bem-vindos, por favor, e vamos bater esse papo bacana. Oi. Boa noite, Cássio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Jorge? Pô, bem melhor agora. Eu não sei mexer muito, quer dizer, me atrapalha um pouco, mas acho que eu consegui aqui. Conseguiu. Tá tudo certo. Tá me vendo bem? Certinho. Eu tô te vendo muito bem. Prazer estar com você. Com todos aí, mais novela, e Jorge, um prazer aí. Fico meio confuso, às vezes eu não tenho tanta intimidade realmente com as lives, eu fiz muito pouco e sabe quando você fica com medo um pouco de mexer nos botões aqui, mas estou feliz de estar aqui com vocês e vamos aí bater um papo. Não, é normal. Bacana. É super normal. Eu fiz uma live ainda agora com a Márcia Provezan, jornalista, uma amiga minha, e a gente salva a live no celular. Eu não sei o que aconteceu, o celular escorregou da minha mão, eu perdi a live. A sorte que ela estava sendo transmitida no Facebook, aí eu estou conseguindo recuperar ela lá. Então, Pô, maravilha, mas eu vou te falar uma coisa. É bom você lembrar, eu não tenho Facebook. Então, se acontecer alguma coisa com o meu celular, eu não tenho Facebook. Se acontecer, eu vou ter que dar um tempo para a gente retomar essa conversa aqui, não é? Mas é um prazer. Não se preocupe. Poxa, que bom. A gente não, imagina. A gente não é da geração tecnologia, Cássio. É verdade. Entendeu? Eu sou da máquina de escrever. Então, assim, eu também estou começando a desbravar esse novo mundo. É bem bacana, porque você consegue um momento como esse, né, que a gente está tão separado, e poder conversar com um ator que é tão querido, como eu falei aqui na minha abertura. É impossível, cara, conversar com qualquer pessoa. Eu entrevistei a Carol Macedo há pouco tempo aqui numa live. Ela ficou quase meia hora falando de você, de Cassinho pra cá, Cassinho pra lá. Obrigado, um beijo, imagina, que isso, eu fico muito grato com isso. Tenho grandes colegas aí. Acho que são suspeitos. Menina, eu fiz o primeiro post que eu fiz, daquele bannerzinho para anunciar que eu ia conversar com você, eu escrevi que você era o rei do Globoplay. Aí citei, ele já está com Vale Tudo, Tieta, e agora está chegando com Meu Bem e Meu Mal. E eu esqueci de Explode Coração. Esqueci. E aí, depois, no dia seguinte, fiquei sabendo que em dezembro vem Brega e Chique. Cássio, você comprou o Globoplay, Cássio? Eu também fico confuso com isso, Jorge, sabe? Porque tanta plataforma assim e tantas coisas acontecendo, e obviamente que nós já passamos de uma certa idade e já fizemos algumas coisas na vida, graças a Deus, não é? Tivemos oportunidade assim, de fazer uma carreira bacana. Então, às vezes eu fico... eu te vi não sei aonde. Eu falei, mesmo, mas tá passando. Quer dizer, é confuso isso, né? A gente não consegue, às vezes, fixar. Acompanhar. Acompanhar, mas isso é muito da nossa idade. Depois de muito tempo, de muito trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. Não. E eu estava comentando... Podendo trabalhar, estando aqui, e vamos trabalhar mais. E esse recurso de poder estar aqui juntos, poxa, é tão abençoado isso, né? Porque saber lidar, a gente se aproximar numa hora tão difícil como essa, tanta gente, né? De todos os níveis, né? O contato, pelo menos, que você pode ter com as pessoas. Então, estamos aqui, né? Eu fico feliz, mas também eu não sei exatamente o que está acontecendo aí por aí nas plataformas. Eu não sei total, né? Porque é muita coisa realmente. Cara, só dá você. Só dá você. Não, então, imagina, não, e assim, e se contar Viva, então, canal Viva, e se contar também as novelas que a Lídia fez, que ainda reprisou Rock Santeiro, Baila Comigo, cara, vocês dominam os streamings da vida. Eu não tenho nada a ver com a Lídia. Uma coisa é mulher, mas profissionalmente eu não tenho nada a ver com ela. Você pode ter certeza disso, agora. Não, e assim... Aí ia falar com ela.
Não tenho muito bem com isso, não. E uma coisa curiosa que eu estava olhando aqui dessas novelas suas que estão chegando ao Globoplay é que é o seguinte, ficou claro que foi um período da sua trajetória que você trabalhou enlouquecidamente. Porque assim, Brega Chique você acabou de gravar, a novela acabou em novembro de 87. Vale Foi. Tudo começou em 88, acabou em 89. Você entrou Foi. em Tieta, 89, acabou em 90. Em 90 você fez Foi. Amor, Meu Bem, Meu Mal. Aí tem o Explode Coração, que é um pouquinho depois que 95. Como é para você rever essa característica de um período tão específico da sua carreira, tão rico, né, com personagens tão fortes, e você, de hoje, do alto de toda a sua experiência, você vê justamente esse período tão incrível da sua trajetória? Você sabe que eu começo a ter noção quando essas coisas começam a acontecer. Quando a gente vê um pouco de fora e você começa a lembrar de certas coisas, vai trazendo recordações. Realmente, nos anos 80, eu tive... Isso foi o privilégio e sorte de ter a oportunidade de realmente emendar muitos trabalhos, né? E era uma forma de te dar experiência, inclusive, na sua profissão. Sim. E eu tive isso. Então, eu revendo algumas coisas, algumas situações, né, dos anos, eu emendei muitos trabalhos, graças a Deus. Quer dizer, eu tive desde 83, pelo 84, pelo menos, eu emendei muitos trabalhos. Eu acho que em 86 eu tinha emendado... eu já estava acabando, acho que era Rodas de Fogo, entrando no Brega Chique para 87, porque tem aquela fase de você... Não é só estar no ar, né? A novela está a preparação. É você começar a trabalhar, né? Na produção, a ensaiar, enfim. Então, foi realmente muito intenso até o começo dos anos 90, no meio dos anos 90 também. Cássio, você emenda... Intenso, mas eu também não tenho mais idade para ser tão intenso assim, como eu fui nos anos 80. Mas isso é gratificante, porque só nesse momento agora que a gente vê. Eu estou olhando aqui... 80, 87, 85, 80... Peraí, mas 86 para 87, eu fico meio zonzo, assim, sabe? Mas para ficar zonzo. Mas é verdade, você tem toda a razão. É uma coisa que uma coisa vai quase se misturando na outra, mas graças a Deus, com personagens diferentes, né? Assim, com trabalhos diferentes, com autores diferentes, diretores diferentes. Isso que foi muito interessante, né? E agora está difícil de as informações que me vêm, eu preciso pegar, captar, ver, peraí, eu começo a pesquisar, aquela coisa mais antiga nossa, né? Não é uma coisa que você aperta um botão, não, peraí, eu aperto um botão, escrevo, faço, desfaço. Então, mas é uma realidade, né? Os anos 80 foi muito intenso, o final dos anos 80 também, para o começo dos anos 90. Ainda bem, né? Eu tive a oportunidade de ter trabalhos muito legais e que, depois de nunca, quando que eu imaginar, todos nós, íamos imaginar que estaríamos aqui falando sobre isso, dessa forma, e com todas essas chances das pessoas terem acesso a esses trabalhos, né, antigos, né? Até uma geração que não participou, que quer rever, né? Que momento? Eu tenho os meus trabalhos, assim, sempre tive muito cuidado e muito carinho pelos meus trabalhos, então sempre procurei, desde a época que começou o VHS. Sim. Você sabe muito bem, né, Jorge? Que a gente começou, e eu conseguia pedir, tinha umas pessoas que gravavam para a gente as cenas e tal, e eu guardava. Depois a coisa começou a evoluir, e você passava o VHS para o DVD. Então, eu tenho muitas coisas realmente que eu, até começar o VHS, até assim, ter a possibilidade de você ter o seu trabalho no VHS, eu tenho um arquivo bacana que eu consegui. Eu tenho muito carinho por isso, pela minha profissão e pelo meu trabalho. Então, eu tenho muita coisa gravada. Inclusive, esses dias, há 2 dias atrás, uma pessoa que faz isso para mim me mandou o final do Éramos 6, que eu tinha pedido, porque agora tem HD. Aí eu falo assim, não, peraí, faz um HD, mas eu quero um DVD, eu quero um Blu-ray só, mas tá bom, mas só
primeiro capítulo, sabe? Porque no HD tem tudo, né? Então, Tem tudo. e é tão bacana isso, né? Eu fico muito feliz. Dá uma noção muito grande da história que você está fazendo, né? Da sua trajetória, na verdade, de todos nós, né? Isso é muito bacana. Isso é gratificante. Eu não tinha percebido isso. Eu não estava entendendo muito bem, mas quando começou essa avalanche e na situação que todos nós estamos passando, com essa distância toda, e com a evolução das plataformas, etc., com a chance das pessoas terem acesso a isso, é muito legal, né? E agora a gente começa a ter mais consciência sobre isso. E é gratificante, sem dúvida nenhuma, ter a possibilidade das pessoas de outras gerações começarem a ver, e quem viu, rever, e rever realmente, né? Tantas novelas aí que as pessoas estão revendo há muito tempo. Eu achei muito curioso, porque assim, na verdade... Muito. Desculpa, Jorge. Não, eu trouxe você para isso, para você falar muito. Na verdade, eu vou te dar uma informação que eu não sei se você sabe. Mas você emenda novela na outra desde a sua primeira, desde Elas por Elas. Você não para. É possível, mas eu não me lembro exatamente, mas é possível. Eu estou vendo aqui. Porque, assim, se você não emendou uma novela, você emendou uma participação em diarista, você fez um Sítio Capão Amarelo, você fez um Você Decide. Sim. Você não parou, Cássio. De 82, estamos até 2019, final de 2020, você não parou. E esse é um problema meu, que eu tenho agora, porque, assim, eu te trouxe para falar da sua carreira. Sim. E, para isso, eu precisava que você ficasse fazendo uma live por semana comigo os próximos 3 meses. Como isso não vai ser possível, eu vou separar aqui alguns papéis, vou falar para a gente conversar um pouquinho, especialmente desses 5 do Globoplay. Mas antes, tem um amigo meu, colega de profissão, que é o Gutenberg Barbosa, que ele tem uma pergunta aqui, que ele mandou para mim, que é bem bacana. Ele fala que ele ressalta que você é de uma dinastia, né, de criadores da televisão brasileira. Você é a prova, é a televisão viva. Né? Seu avô, Otávio, seu pai foi um gênio, você e seu irmão. Então, assim, você é dessa dinastia incrível. E ele pergunta o seguinte, se o seu pai ele foi muito crítico do seu trabalho na TV, e como um homem de televisão genial como ele era, o que ele te ensinou que você guarda até hoje? É difícil isso, porque realmente vem do meu avô, né? Eu não tive a chance de conhecer meu avô, que foi um dos pioneiros do rádio, na verdade. Sim. Foi um cineasta, inclusive. Morreu muito cedo. E, enfim, o meu pai, ele sempre foi, como a vida dele foi a televisão, quer dizer, ele ajudou com outros grandes pioneiros, grandes profissionais a iniciar a televisão no nosso país, que foi uma das primeiras televisões da América do Sul, né, que a gente tem aí na história. Então ele tinha uma experiência, uma vivência, um amor por isso muito grande. Isso gera uma formação desde do meu avô. Isso é uma intuição que eu tenho, na verdade. Você cria um profissionalismo em cima disso, né? uma responsabilidade e um amor em cima disso, que você trata isso com muito carinho e muita responsabilidade. Então, enfim, eu não quero me alongar com relação a isso, mas eu entendi a referência. Ele sempre teve, a gente sempre foi muito bem orientado. Não adianta você ser bem orientado, porque você só vai aprender a orientação, você só vai sentir quando você está realizando, seja em que segmento for, tá certo? É claro que é muito melhor você tá sempre sendo bem orientado com quem tem uma referência com relação a isso, que tem um conhecimento com relação a isso, não é? Mas ele sempre tratou isso com muito profissionalismo desse lado. Então, nunca teve muito
nunca passou a mão na cabeça de ninguém, nunca alguém falou assim, olha, eu quero fazer. Não, você vai fazer não, você vai estudar primeiro, até não sei o quê, para tentar começar a fazer depois e ver o que acontece. Então, a nossa criação foi muito bacana com relação a isso, dentro da minha casa. A minha mãe, viva ainda hoje, graças a Deus, ela era uma radioatriz. Meu pai começou como um radioator também. Então, existe uma consciência sobre essa profissão, esses segmentos, quer dizer, muito importante. E ele teve muito cuidado com isso. Então, resumindo, nunca teve muita... a gente era muito próximo, muito amigo, a gente se dava muito bem, a nossa família sempre se deu muito bem. Agora, na profissão, não tinha muito elogio, a gente não falava muito sobre isso. Primeiro que a gente estava... meu pai morava em São Paulo, a minha casa é em São Paulo, e eu ficava muito no Rio, evidentemente, que na televisão, gravando muito no Rio. Enfim, falávamos um pouco, e na época, tá vendo como é que é? Nos anos 80, não tinha celular. Então não tinha celular, não, telefone fixo, né? Mas ele nunca foi de grandes elogios, assim, de tocar muito no assunto. Teve orientações, mas para você acontecer. Acho que foi mais de toques no começo, olha, acho que você não devia fazer isso. Agora, santo de casa não faz milagre. Quando você está começando, você acha que você sabe tudo. Esse que é o problema também, né? Aí você começa... eu não me lembro exatamente, mas alguma coisa eu devo ter falado assim. Então, não se falava muito, sabe? Ele tinha muita consciência disso, muito cuidado do tratamento com relação a isso, do profissional. Porque você sabe o que você vai passar, você sabe o que você tem que fazer e tem a responsabilidade do dia a dia que você tem que fazer. Então, ele lidava muito bem com isso, né? Com a gente. E eu sou muito grato, assim. É evidente que eu estou aqui agora falando com você, nessa posição que você fez tantos trabalhos, poxa, graças a Deus está todos aí, as coisas estão acontecendo. Isso, com certeza... eu devo a ele. Para você mergulhar sobre isso, eu devo muito a ele, né? E a oportunidade de você começar, é evidente que eu fiz desde menino, eu tinha essa vontade, porque eu nasci meio no meio, mas pode ser, eu conheço várias pessoas que você tem que participou do meio, mas você não tem essa aptidão, você tem por outras coisas, isso é uma coisa natural, não é? Mas eu tinha um pouco, assim, pelo menos, a vontade, que era uma coisa que eu me lembro que ficou na minha cabeça, de sentir para ver o que era. Então, desde menino, em teatro amador, de garoto, sempre tinha fascinação com aquilo. Eu vi gravação do Beto Rockefeller. Olha. Você tem uma ideia, eu era muito menino, eu lembro muito pouquinho, assim, mas eu lembro no estúdio, assim, de ver a gravação do Beto Rockefeller. Quer dizer, é sempre uma fascinação, mas você não sabe se é isso que você quer realmente, porque é fascinante, né? Mesmo na época, era tão artesanal, tão bonito aquilo, mas era fascinante, evidente que é fascinante. Mas você não vai ter essa consciência naquele momento, você é um garoto, né? Pode acontecer, como aconteceu. Mas em algum momento você chegou a vislumbrar uma outra coisa? Porque você começou muito jovem. Você tinha quantos anos? Uns 17, 18 anos? Nem novela. Eu estudei, eu já tinha... que a Jovel parece que eu era um garoto. Eu já tinha 19... Assim, eu estou falando de novela. Na verdade, eu fiz a minha primeira coisa, eu tinha uns 19 para 20, profissional, eu estou falando. Com cara de 16. Hã? Com cara de 16. Pois é. Isso, mas é uma coisa que a gente tem de perfil ainda bem, né? Não sei, na minha profissão não é muito bom isso não, sabe? Porque às vezes a pessoa assim, esse cara não pode ser pai daquela fulana, eu posso ser avô da fulana, mas eu não posso. O physique machuca às vezes, né? E na nossa profissão é meio confuso isso. Mas enfim, então, mas eu já tinha, eu tinha feito... Na escola, eu fazia teatro amador, paralelo, eu fazia curso, os poucos que tinham, e meu pai tinha contato, eu fiz um curso com o Antunes Filho, tinha contato com o Antônio Pujanra, quer dizer, eu vi ensaios,
Eu sempre me interessei muito, desde pequeno. Depois dos 13, 14 anos, com certeza, eu sempre... O que eu podia ver, o que eu podia ir na coxia ver, o que eu podia acompanhar, o curso que eu podia fazer, eu sempre estava ali presente. Então, Gente, que foi uma coisa inveja! depois que eu tive consciência, hein? Que inveja! Que coisa rica isso! Sabe? Que delícia você ter tido essa chance de acompanhar esse outro lado, sabe? Gente, é maravilhoso, que Não, maravilha. sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida, mas eu acho que o mais importante de tudo foi a consciência que passou, que meus pais, meu pai, minha mãe, passaram para a gente, que era o seguinte, quer dizer, essa obrigação não, mas olha, não tinha que ser, era uma coisa meio de pequeno, não tinha muita conversa sobre isso. Aí eu quero ser, vamos ver, um dia nós vamos ver se você... vamos ver o que acontece. Vamos estudar primeiro, começar a Sim. estudar, perceber e ver o que acontece. Então, o tom sempre foi um pouco esse. E no profissional, quando depois na frente, também ele teve também essa postura. Né? Então, não tinha passada de mão na cabeça, você pode ter certeza disso. E me diga uma coisa, eu vou falar então, quero falar um pouquinho agora sobre o Bruno. Porque é difícil, dentro dessa galeria de personagens tão incríveis que você tem, escolher algum. Mas assim, é uma coisa muito pessoal minha. Eu acho que assim, o Bruno é um personagem que te glorifica muito. Primeiro que você era jovem, você estava ainda iniciando, tinha, sei lá, 5 anos de carreira. É um personagem extremamente difícil, porque era uma deslize, ele poderia cair para uma caricatura... e não caiu, ele era profundamente humano, era profundamente verdadeiro, e era muito engraçado, e era muito emotivo. O Bruno foi escrito para você? O seu pai escreveu ele para você, ou foi um acaso? Não, eu acho que... Não, a estrutura que meu pai fazia era uma estrutura, antes de qualquer coisa, do trabalho dele. Quando ele... Na época, meu pai fez tudo na televisão, desde... Mas, enfim, a partir que ele escreveu a novela sozinho, a estrutura começava pelo ele criar a sua novela, criar a sua história, criar os seus personagens, criar os seus conflitos, fazer o desenho para se contar uma história em um ano, praticamente, que é o tempo de uma novela, né? Então, o primeiro lugar era isso. Isso posto, aí nós vamos pensar aonde nós vamos colocar os bonequinhos, e que bonequinhos são. Era meio assim. E isso mais posto, quer dizer, por mais que você tenha um perfil de um personagem, né? Você tem, olha, esse fulano, ele tem dificuldades, ele não teve instrução, ele passou por algumas coisas, ele é meio sozinho, enfim, tem um perfil sobre isso. Aí, isso é entregue para você. Eu acho que isso é muito geral. É uma forma geral de se trabalhar. E entrega para o ator e você vai criar o seu personagem em função desse personagem que te deram, que o autor criou. Agora, você precisa dar vida a ele. Isso é uma criação. E as coisas vão acontecendo. Não tem como você... em novela, no início, você pensa numa coisa, você começa a pensar no perfil quando te entregam aquilo, você faz uma historinha com aquilo. E o Bruno, eu tenho umas memórias, assim, minha memória de coxinha é meio complicada, sabe? Mas do perfil tão mastigado que foi dado, que não era só meu, como outros personagens, por alguma razão, eu não me lembro direito, eu vou arriscar alguma coisa aqui. Eu quero arriscar também, porque ele dá a possibilidade para isso. O arriscar, que eu digo, é a possibilidade de você ter dados e conflitos de um perfil para você tentar ver o que acontece com ele. A condução dele, evidente que é do autor, né? O texto, os conflitos, a condução. Este perfil, você vai criá-lo, você vai até testar, você vai arriscar, mas
E se for aí, você vai resolver. Se você criou assim, no meio do caminho, se mudar alguma coisa, você vai ter que resolver com esse personagem que você criou. Então, eu na verdade, claro que ele veio mastigado de perfil, sabe? Agora, obviamente, eu não sei te dizer honestamente de onde, de que forma que aquilo... As coisas foram acontecendo para mim. Eu não tenho uma receita para você daquela época. Foi muito intuitivo, então, poderia dizer. Honestamente, mesmo porque era uma técnica que estava se criando e se já estava presente, ainda não estava consciente. Então, as coisas foram acontecendo e me lembro de arriscar algumas coisas assim que me permitiam, inclusive no texto, né? E no perfil que foi apresentado. Mas isso não foi preparado, mas nem tem como. Você só consegue quando você tem coisas na mão e aí só você pode saber disso. Ninguém vai... Olha, você faça um... Tá bom, eu vou fazer esse personagem que você está falando, mas eu vou fazer... Eu tenho que fazer do meu jeito, eu não posso fazer do seu. Não tem como realizar isso. A não ser quando você tem, mesmo sendo... quando você faz uma personalidade, eu acho, isso é tudo minha opinião, meu ponto de vista, obviamente. Quando você tem uma personalidade para fazer, conhecida, ou seja, que for, claro que você tem umas características, evidente. Mas, de qualquer forma, cada ator vai criar esse personagem, essa personalidade vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer o Chico Mendes de um jeito, outro ator vai fazer brilhantemente o Chico Mendes de outro jeito, com a característica deles, né? Com a característica que tenha a personalidade ou o personagem. Né? Mas, Cássio, devia ser... É muito intuitivo também. A gente tem que trabalhar com essa intuição, muitas vezes. Né? Agora, devia ser um trabalho, no dia a dia, muito difícil. Porque eu estava conversando com a Cláudia Raia sobre a Tancinha, que a Tancinha era uma personagem que falava errado, sim. E a partir do momento que ela falava errado, ela tinha que ter um controle emocional gigantesco, porque ela não podia falar mais aquela palavra que ela falou errada, falar certa. E o Bruno tinha um pouco isso também. O Bruno falava errado, era o broncão, ele tinha um sotaque. E isso no dia a dia devia ser assim, uma tensão incrível, porque ele falou errado de uma vez, ele ia ter que falar errado daquela maneira. Devia ser assim, uma loucura, né? E era um núcleo incrível. Patrícia Travassos, inspiradíssima. Denis Carvalho. Tinha o quibe frito, que era engraçadíssimo. O Anderson foi. O Anderson Miller. Era muito bom, não, mas aí a defesa era o seguinte: se escapar alguma coisa, você está fazendo personagem, você está fazendo ator. Então, se escapasse, a gente já tinha uma defesa com relação a isso, né? Porque era engraçado, até pedia assim, faz aí aquele negócio, né? Tem muito, eu entendo, quando é muito característico, assim, dá para você fazer aí para o meu filho, o fulano, né? Porque as crianças gostavam muito também. Foi especial, foi mágico, assim. Eu tenho um carinho muito grande. E eu não sei se eu consigo fazer hoje. Eu preciso parar para pensar. Fazer isso. Não, e o mais bacana é o seguinte, você faz esse personagem, que na época foi um sucesso monstruoso, o Bruno virou assim, uma paixão nacional, e aí você vai fazer um personagem que é o oposto do Bruno, que foi o Afonso de Vale Tudo, né? Que isso para o ator deve ser uma alegria monumental. O Afonso era o oposto, fino, educado, nas melhores faculdades do mundo, preparado para substituir a mãe no comando de uma empresa, ao mesmo tempo um homem forte, mas uma personalidade muito fraca, muito dominado pela mãe, pelas mulheres. E essa transição não deve ter te dado muito tempo, porque Brega Chic acabou em novembro, eu não sei exatamente quando começou a preparação, mas deve ter sido uma coisa assim, tirou uma semana de férias e emendou no Afonso. Como é essa transição? Eu acho que teve um tempinho ali, maior talvez, não, de alguns meses, talvez, eu não me lembro exatamente, mas não foi que nem o Roda de Fogo para o Brega Chic. Foi mais em cima, assim. Eu acho que essa oportunidade de você ter o ator
o privilégio, a oportunidade de fazer personagens completamente diferentes na sua mão, eu acho que esse é o grande barato do ator. Eu acho que esse é o grande exercício. Agora, evidentemente que isso precisa de chance para você fazer, né? E cair isso no seu colo, às vezes, uma coisa em seguida, ou mesmo que fosse depois, que fosse em outro lugar, quer dizer, você ter um perfil completamente diferente de uma coisa tão forte que acabou de acontecer, ele é a melhor coisa que eu acho que pode acontecer para o ator, sabe? Eu não sei se tem atores que adoram fazer, que respeito muito isso, que tem uma linha de trabalho e eu quero trabalhar em cima disso e está perfeito, eu entendo perfeitamente também. Agora, na minha opinião, no meu ponto de vista, isso é muito mágico para mim, é muito importante você, se houver a possibilidade, você ter a oportunidade de fazer coisas diferentes e sentir coisas diferentes, ter caminhos diferentes, seja onde for. Esse eu acho que é o grande exercício do ator, né? E eu tive esse privilégio, essa sorte de praticamente em seguida de fazer um personagem, como você falou claramente, aí definiu muito bem o perfil do Não Vale Tudo, do Afonso, completamente oposto, é um outro caminho, um outro tema, é uma outra história, uma outra dimensão, é uma outra coisa. E isso foi muito importante, assim, eu considero essas coisas, essas mudanças, as oportunidades de você, de perfis diferentes, de personagens com uma psicologia diferente, tão importante para a nossa profissão, assim, para a sua experiência mesmo, né? Como experiência e andar na sua profissão, você crescer na sua profissão com relação a isso e a sua satisfação pessoal, que é muito importante também. E assim, um dos seus fã-clubes que tem aqui, o Afeto Cássio, está ressaltando Cássio. isso. Posso interromper um minuto? Por favor. 2 segundos. O Afeto Cássio, não é só Afeto Cássio, é que eu queria agradecer, olha aqui, eu ganhei um livro, Os 100 melhores contos brasileiros do século. Que maravilha! Isso foi no meu aniversário no mês passado, que o Afeto Cássio com outros fãs, eu acho que outras pessoas aqui me mandaram, eu quero dar um beijo. Tem também aqui, quem está aqui também é o Cássio Bustar, está aqui também. Isso, exatamente, tem muita gente, mas se você me permite, eu queria só dar um beijo nessas meninas aqui, nessas pessoas que me mandaram. Muito obrigado, de novo, que já me mandaram uma vez umas coisas lindas, que a Ana Clara, a Iesa Pontes, a Bianca, a Débora, a Érica, a Maria, Olga e a Tassiana Lucena. Gente, poxa, que carinho que vocês têm por mim, eu sou muito grato mesmo. Eu já mandei até recado assim, que eu vou aprender. Você sabe, Jorge, que ainda eu tenho uma fobia ainda de começar no meu Instagram a falar, sabe? A dar e eu não sei o que é. É fobia. É prática, Cássio, é prática. Então, posso te dar uma dica? Às vezes, então, eu aproveito para passar esse carinho aqui e agradecer imensamente o carinho, um beijo no coração de todas. E eu vou voltar a falar no meu Instagram para vocês. Eu vou criar coragem, não para várias coisas aí, para a gente conversar e para apresentar o que eu gosto, de falar de certas coisas, etc. Né? Mas muito obrigado, desculpa. Que lindo, que lindo. Não, adorei. Parabéns, Fala. É muito legal ver que essa interação é tão carinhosa, você reconhece, muito bacana. Agora eu vou te dar uma dica. É só prática. E outra coisa, gruda no Instagram do Fagundes, que o Fagundes era o ser sobre a face da Terra. Eu já li uns 3. Eu já li em 2 meses uns 3 livros que porque o Fagundes... Eu já sei, mas não dá para ser. Aí é que está o negócio, não dá para imitar, não dá para ser igual. Não.
né? É só para se inspirar. É só para se inspirar. Só para se inspirar. É uma delícia aquilo, inclusive de uma utilidade que eu usei. Eu usei Java 2 vezes. Aliás, eu estou lendo um livro aqui, O Inferno, que foi uma sugestão dele alguns meses atrás. Que é legal, que eu brinco com todo mundo que fala isso, eu não tenho jeito para internet. Gente, se Antônio Fagundes, que é uma pessoa que não tinha nem, sei lá, celular, está fazendo vídeos para internet, qualquer um faz. É só achar um caminho. Você sabe, Jorge, entendeu? É verdade mesmo, ele não tinha mesmo, ele não queria nem saber disso, de uma hora para outra vez, blum! Falei, meu Deus do céu, que vergonha minha, né? Não saber, né? Um pouquinho e não consegue fazer, né? Mas isso é um talento brilhante, de um conhecimento, de um conhecimento, de uma facilidade para transportar para a gente muito bacana. É uma delícia, eu acompanho também. É uma delícia. Se eu chegar uma vírgula disso, eu vou chegar um pouquinho. Se eu chegar uma vírgula disso, está maravilhoso. Vai chegar, eu tenho fé, eu aposto, eu acredito em você, eu acredito. Obrigado. Torça por mim. Se precisar de alguma coisa, a gente troca, vai por mim. Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque aí essa versatilidade que o Afeto Cássio ressaltou e que é muito bacana, por isso que eu fico muito feliz por essas 5 novelas do Globoplay estarem chegando agora, porque mostra exatamente isso, a sua versatilidade, a capacidade que você teve de mudar de personagem num tempo tão curto. Você fez o Bruno Bronco, o Afonso, o sofisticado, e aí cai no Ricardo, o seminarista, um menino do interior de Santana de Agreste, entendeu? Seduzido por um vulcão chamado Tieta. É outro embarque, outra viagem incrível que deve ter sido também da sua enquanto criação. Então, vou me repetir. Olha a sequência que eu tive o privilégio e a oportunidade de fazer. De ter personagens assim. Quer dizer, parece que acho que era o Bruno, do Brad Chic, o Afonso e Tieta, o Ricardo. Quer dizer, quando se apresentam personagens desses também, facilita muito o seu trabalho. Você pode ter certeza disso. Quem tem na mão esses personagens, como na Tieta, do Ricardo, da forma que ele é apresentado, você não faço ideia como isso facilita o nosso trabalho. A linha, esses personagens, eles vêm com uma linha quase pronta. Você tem que criar, é evidente, você tem que dar a vida a eles. Mas eles se apresentam com um poder e com uma força tão grande que isso te facilita muito você começar a dar a vida a esses personagens. E aí, eu acho que muito em cima do texto, muito em cima do que é apresentado de perfil, e lendo o texto, as coisas vão acontecendo. Então, no personagem também, no Vale Tudo, no Ricardo de Tieta, isso também foi brotando. Quando se lia muito texto, eu lia muito texto, aquilo estava muito bem desenhado. Então, facilitava muito a isso, né? Você caminhar com aquilo, você mergulhar naquilo e de repente, na sua intuição, esse caminho aparece. Então, eu acho que também a importância dessa facilidade, desse desenho de personagem que esses autores têm, é muito importante, que facilita completamente a sua criação. De repente você fica lendo, e uma hora te dá uma luz, você, peraí, acho que é uma coisinha, aqui peguei um negócio aqui, acho que é por aqui, tá na sua frente. Então acho que vem muito da qualidade do que é apresentado, do texto, da qualidade de perfil de personagem que é te apresentado. Isso facilita muito a vida. Imagino. É aquela velha história, uma história bem contada, boa, não tem como dar errado, né? É fundamental. É isso mesmo, você tem toda a razão. Eu também concordo com isso. Eu acho que a primeira coisa é você ter uma história boa para contar. Aí você vai se fixar nisso. E a gente que se vire para criar um personagem para contar essa história. E tá certo, olha, e faz parte da profissão de cada um. Isso.
Uma fã sua, a Jux Liana, ela pergunta o seguinte: Ricardo e Tieta eram um casal polêmico, porém cativante. Qual cena deles te marcou mais? Teve alguma específica? Da Tieta? Do Ricardo com o Tieta, Poxa, mas tantos momentos, né? Era tão rico aquilo de conflitos, de cenas tão interessantes, né? Mas, assim, plasticamente, você tem uma cena tão bonita que é a cena das dunas, né? Sim. Plasticamente, aquilo é muito bacana, né? É muito bem dirigido, tem um impacto, assim, uma força muito bacana, muito grande. É difícil, honestamente, eu não sei dizer a você, escolhi uma cena X. Eram tantos conflitos, tantos momentos diferentes, e todos bons, intensos, né? Porque era muito tenso aquilo. Se você contar essa história em 5 minutos, você fala assim, como assim? Não, era uma tia que seduz o sobrinho que é seminarista. Como assim? Quer dizer, é complicado. Mas eu acho que, plasticamente, eu lembraria. Não, a das dunas é perfeita. São maravilhosas aquelas cenas. Maravilhosas. Eu acho que é muito bonito aqui. Eu acho que foi muito bem realizado. E aí a gente chega agora no Doca, que é outro personagem que você emendou, que chegou essa semana, meu bem e meu mal, acabou de... Ai, Cléo está aqui, Cléo Pires, mandando beijo para você. Obrigado, Cléo, pela presença. Linda, beijo. Linda, maravilhosa. E aí foi outro personagem que você... Que estão vendo. Eu não consigo ver direito. Por isso que eu estou falando, me perco, eu quero dar um beijo em todo mundo que está... Poxa, agradecer. Não, mas as pessoas que assistem aqui sabem que é impossível, até para mim mesmo perguntar tudo que eles estão conversando, mas todos se sentem muito acarinhados. Só em ter você aqui já é um carinho. E aí a gente chega o Doca, que é um outro personagem também dessa sua série seguida, assim, de personagens deliciosos, que era o malandrão, um cara que se vende como arma de vingança da personagem da Nívia Maria maravilhosa contra a personagem da Silvia Pfeiffer, que era um personagem amoral, porém irresistível. Você tinha essa preocupação na época de você saber que tinha na mão um cara que estava cometendo um ato horrível, mas ele tinha que ser charmoso, as pessoas tinham que gostar dele. Você lembra? Não, eu não tinha essa. Eu nunca procuro essa sensação. Eu procuro trabalhar em cima do que é. Então, essa sensação ela caminha com a gente de repente e ela acontece. Ali não tem como você defender. Se você defender, você vai derrubar, né? A minha opinião, meu ponto de vista sempre foi esse. Então, eu nunca tive defesa nenhuma. Era muito interessante essa mudança o personagem, ele vai se moralizando com o andar da carruagem, né? Sim. Com os acontecimentos. Isso é uma outra coisa, mas em momento algum, no Doc, a mudança que teria, que foi feita, nunca me passou pela cabeça, em momento algum, esse fato, que se passasse... Você não tem como defender, você tem que fazer o que ali era um interesse, era uma coisa que estava acontecendo naquele momento e que era fantástico. Vou ganhar uma grana, vou ganhar alguma coisa, vou me dar bem, e isso que importa. O que vai acontecer depois é uma outra coisa. Então, eu nunca me fixei nisso, não. Eu fixei no perfil do personagem do primeiro e as coisas foram acontecendo, evidentemente, sabia que na frente teria umas mudanças, mas não sabia que personagem seria aquilo, né? O personagem seria sim, porque você vai ter que se encontrar. Ele se encontrou, né? Era uma coisa de uma hora você se encontrar. Então, mas isso vai resolver lá na frente. Eu vou saber lá na frente. O importante foi essa mudança, o primeiro impacto desse perfil, quem é essa pessoa? Esse cara é o Doca. Se ele vai... As pessoas mudam, ou se encontram. Se vai acontecer isso, não é problema meu agora. Vai ser eu acho isso muito inteligente, sabia? Você me contando isso, eu acho isso uma inteligência emocional muito grande, porque isso te gera zero ansiedade.
você vai trabalhando um dia depois do outro, fazendo. Você não fica com aquela ansiedade, aquela expectativa louca lá na frente, né? Mas eu acho que para a gente, né, num exemplo desse, você não tem como. Você até pode até saber, você pode ter uma ideia, mas você, inclusive numa novela, numa obra aberta, Obra aberta, você não tem como. No meu ponto de vista, você não tem como defender isso e fazer algum prognóstico de que momento isso será mudado e por que isso será mudado. Você vai resolvendo isso. Eu acho que você tem que se fixar naquele personagem que foi da essência que está ali, que foi apresentado para você. E o Doc era isso. Né? Ele era esse perfil. Eu não sei se ele ia até o final. Assim, evidente, tinha uma mudança, mas podia ser que ele... me dei bem. Não descobri nada e ponto. Não importa. Importa o que foi apresentado, o seu perfil, e você procurar uma psicologia para esse personagem. E desse início, desse perfil e desse texto, e você depois deixa as coisas acontecerem e vamos resolver na frente. Eu estou dizendo tudo isso em obra aberta, evidentemente. Sim, o final dele foi inesperado, né? Foi bacana, foi assim, eu não poderia imaginar que no final ele ia ficar com a Fernanda, justamente aquela personagem que ele levou a novela inteira brigando, discutindo uma rixa incrível, e no final aquele gato e rato se juntam. Foi muito divertido, foi muito inusitado o final dele. E tô dando spoiler, gente. Pois é. Isso aí a gente não sabe, mas eu acho que é o grande barato da obra aberta. Você fixar e deixar acontecer as coisas e você vai resolvendo. Deixa eu resolver. Como é que eu resolvo isso agora? Você resolve, você vai ter que resolver. O seu personagem vai ter que resolver. O que você criou, ele vai ter que resolver. A sua criação, ela vai resolver esse personagem lá na frente. Você pode é verdade. E aí você faz outra novela que também está no Globoplay, que eu adoro, que é Explode Coração, que é uma novela muito à frente de 1995. A Glória já estava lá, agora já estava aqui hoje, quando ela fez Explode Coração. E o Edu é justamente um tipo muito comum hoje em dia, que é o cara que usa um perfil falso na internet no relacionamento de namoro. Uma coisa que nem existia direito naquela época, né? É incrível. É incrível. É incrível isso. É incrível porque era uma coisa tão distante. Acho que foi a primeira novela que fizemos no Projac. No Projac, foi a inauguração do Projac. Foi isso mesmo, E é incrível porque era uma situação... Eu me lembro de ter... Eles me apresentaram, tinha um lugar em São Paulo, um escritório que dava uma noção. Para olha, você vai lá, você vai ter uma noção de computador. Você vai saber, porque você vai lidar, o personagem lidar com o computador, é um nerd lá, não sei. Eu falei, sim, vou lá. O que é para fazer? Eu não tinha noção. Imagina, eu não tenho noção hoje, imagina. 95. E eu me lembro uma coisa muito engraçada que aconteceu. Foi o primeiro dia que eu fui, teve uma pessoa, era uma moça, tinha um rapaz, um computador enorme, assim, aqueles grandões, né? No escritório, num prédio lá, aqui em São Paulo, na Marginal, um escritório importante, assim, de computação, uma coisa muito nova. E eu fui lá, tal, sentei, já estava todo armado para começar a ter um pouquinho de intimidade com aquilo, porque... Jorge, eu não entendi absolutamente nada. Eu passei umas 2 semanas, talvez, não sei se ficou 2 semanas, indo assim, umas 4 vezes por semana. Era incrível. Eu falava, meu Deus, você completamente... Não é possível que você não tenha algum... Mas era um mundo novo, Cássio. Era um mundo muito novo. Eu não entendi aquilo. Eu falava, meu Deus do céu, onde é que eu vou parar com isso? Eu não estou entendendo bolhufas do que essas pessoas estão falando para mim. E eu, assim, sem graça, eu me lembro que eu falei assim, tá. Eu perguntava uma coisa ou outra, mas assim... Aí eu me defendi, falei assim, se você perguntar daquele botão, deve ser tão ridículo. Ela já falou 4 vezes, há 4 dias atrás. Se você não prestou atenção, eu prestei atenção, mas eu não consigo assimilar. Foi um sofrimento essa preparação, não é? Aí depois, obviamente, nas gravações, isso realmente foi uma coisa que lá na frente, né, que
que agora fez excepcionalmente bem, né? Incrível. E aquele Incrível. núcleo, Cássio? Regina Dourado, Ah, Rogério Cardoso, é uma Paula saudade. Lavigne. Olha, Que quadrilha boa é essa? eu, eu acho que a gente... dificilmente, eu nunca tive tanto ataque de riso Eu em imagino. cena como com o nosso amado, querido, saudoso Um Rogério. gênio. Que gênio, que ator, que companheiro, que parceiro de cena. Pessoa brilhante, Regina Dourado, que também já se Uma foi. rainha Uma também. amada, uma rainha, uma atriz de um peso maravilhoso. Eu só aprendi muito naquele trabalho. Eu ficava observando muito, eu aprendi muito, viu, Jorge? Eu Foi um imagino, presente gente. de Deus aquilo, pode ter Eu certeza. imagino. Presente de Deus. E de Ai, Glória Cássio. Pérez. Eu fiz uma live com a Glória Pérez também, lembramos muito essa novela, foi maravilhoso. Eu tenho tanto ainda para te falar, Cássio, eu tenho tanta coisa a perguntar, mas infelizmente o nosso horário está acabando. Então eu queria que você falasse, de Amazônia, mas acho que para isso precisaria de uma outra live também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de Afonso de Éramos Seis, que era um Bom, personagem que eu acho que é. a gente vai ter a oportunidade de graça de fazer outras, viu? Vai ser um prazer de falar desses, Vamos, desses tem muita coisa trabalhos. para. A Mas eu queria que você Amazônia, falasse um pouco a Amazônia foi uma coisa muito especial que a gente fala com mais calma, né? com Merece mais calma, eu delicadeza, acho. assim. Que é a preparação toda, mas... mesmo porque hoje foi uma coincidência, está completando um ano que estreou Éramos Seis. Éramos seis, exatamente. É, As suas e fãs lembraram aqui. isso, e foi uma coisa muito mágica, foi uma muito mágica que aconteceu. Assim. A novela era uma coisa brilhante, foi extremamente bem conduzida, foi de uma preciosidade, foi um primor. A gente tinha uma equipe maravilhosa. O Carlos Araújo levou de um jeito um maestro. Uma novela do Silvio de Abreu com o Rubens Evaldo, a quinta vez, acho, né? Quarta ou quinta É, vez. a quinta vez. A Ângela Chaves fazendo um trabalho brilhante com todos. E foi um personagem para mim que eu digo a todos e repito, foi foi o último que eu fiz, foi o último que eu acabei de fazer há pouco tempo, mas foi mágico, foi assim abençoado. Eu tive um prazer, as coisas foram acontecendo de um jeito impressionante também, de uma intuição que alguma coisa me iluminou de um jeito, honestamente, Jorge, que eu não sei. Eu não sei te dizer. Agora, o prazer que eu tive, a sinceridade, o amor que eu tive com esse personagem, realmente a emoção que eu passava com ele, pensando nele, ensaiando, trabalhando, decorando, estudando, foi uma coisa muito especial, muito bacana, muito iluminada na minha vida. Foi impressionante mesmo esse trabalho. Eu imagino. Um carinho por todos e um carinho por esse personagem que eu fiz e por essa novela tão linda que foi, com um resultado tão bacana. É muito especial para mim. Me emociona muito esse trabalho. Uma saudade muito grande, foi recente, né? Tão perto, mas é uma novela que deixou saudade. Foi uma novela que impressiona como ela deixou saudade. Linda, e uma outra fã sua, a Iesa Ponte, ela lembra que foi uma novela que ela foi tão abençoada que vocês terminaram ela no limiar do início da pandemia. Exatamente, ela tem toda a razão. Mas um pouquinho vocês teriam entrado nessa situação horrível que foi a Malhação, que foi terminada às pressas, ou novela que ficou para janeiro. Vocês terminaram ali no limiar. Que novela abençoada. Exatamente. Foi uma coisa muito, muito maluca. Foi muito mágico isso. A gente tinha que acabar dia 19, encerrar a novela, os últimos capítulos de gravação, dia 16, as coisas já estavam, de março, isso, né? Já estavam esquisitas e já tinham parado coisas, a gente tinha, era um sábado isso, dia 18, 17, 18, 19, segunda, terça e quarta, aí anteciparam, vamos terminar a novela.
nós vamos encerrar a novela, é o fim dela, exatamente. A gente tem que aproveitar isso. E a gente não pensou muito nisso, a coisa estava meio confusa, e a única coisa que foi antecipada foi algumas cenas que as pessoas, a produção propôs, vamos tentar fazer no dia 18, fechar no dia 18 tudo. Perguntou para todo o elenco, falei, por mim não tem problema algum. A gente, claro, porque também tinha uma situação esquisita no ar, né? Era muito difícil, mas o prazer de ter encerrado, a emoção de ter encerrado, você não tem ideia de ter encerrado assim, com um coração desse tamanho, uma satisfação tão grande que foi maior que qualquer doença. E graças a Deus, ninguém ali, que eu estava naquela época, ninguém, que tinha muitas pessoas, a gente fez casamento no mesmo dia, jantares, cenas emocionantes. Olha, foi um momento mágico realmente do Era no 6. E nós conseguimos encerrar a novela no dia 18. E quem entra nesse momento, Bárbara Reis, nossa Shirley, deslumbrante. Ei, linda! Rainha absoluta. Entrou nesse momento de Éramos Seis. Olha que coisa. Linda, linda. Poxa, que coisa boa, que atriz. Essa moça, eu apanhei muito dela, viu? Muita poeira. Essa moça está me devendo uma live. Ela sabe disso, que ela está me devendo uma live, mas eu vou ficar no pé dela. E uma coisa muito divertida, Cássio, é que depois de 3 casamentos, você e Glória Pires finalmente tiveram um final feliz. Porque casaram em Vale Tudo, Desejo de Mulher e Babilônia. Tudo deu errado. Sabe que eu sou assim, eu casei 3 vezes. É verdade, você tem toda a razão. É verdade, é verdade. E que atriz, que companheira, que parceira de trabalho. Isso é um privilégio, ter Glória Pires 3 vezes como sua parceira direta e num trabalho. É uma atriz, uma companheira, uma parceira de trabalho, de dia a dia, impressionante. E a gente, às vezes eu parava para assistir, eu falava assim, você vai começar a assistir ela, você tem que fazer alguma coisa aqui na cena também. E porque realmente é um privilégio, eu só tenho que agradecer aos céus, porque é uma dádiva, assim, ter a oportunidade de ter, como você falou, ter feito com Glória aí 3 vezes, pelo menos, diretamente, trabalhando contra a gente, diretamente. A glória é toda nossa, por ter vocês dois ainda cada dia mais, com mais vitalidade, com mais alegria, com mais tesão, com mais prazer, está na nossa televisão, na nossa arte de maneira geral, trazendo essas cenas, esses momentos tão lindos. Cássio, para encerrar, infelizmente, você está em Anjo de Hamburgo, não é isso? Você fez a minissérie? Não fez? Não, eu estaria assim, mas não estaria. Eu não sei, quando acabou, tinha uma reunião com o artístico na TV Globo e tinha umas referências de alguma coisa para começar em agosto, mas nada certo, nada batido o martelo. Aí aconteceu tudo isso, houve todas essas mudanças. Então, eu, honestamente, até esse momento, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas tem algo em vista ou não? Alguma coisa para o ano que vem. Eu tinha em vista, agora não sei se vai, como é que é o calendário disso, não é? Essas mudanças. Então, como ninguém bateu o martelo assim, mas daqui a pouco nós vamos ter uma noção melhor, com certeza. Um passarinho andou cantando por aqui, falando de novela de João Emanuel Carneiro. Então, pois é. Dê nomes aos bois, Cássio Gabos Mendes. Não, eu não sei, não é um problema não, João. Pelo contrário. E seria um prazer muito grande, inclusive com o Carlos Araújo de novo. A nossa diretora aí, brilhante, que já tinha trabalhado, mas tão diretamente que tem um carinho muito grande. E, João, seria uma honra, mas não se sabe, né? Porque houve muitas mudanças. Então, eu te garanto, eu sabendo, eu não tenho problema nenhum em... Eu converso, vamos fazer o seguinte. Marcaremos uma live para contar. Eu te aviso e a gente fala, para você aqui, só para você. Tá Fechou. Cássio, cara, muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade. Você
uma simpatia. Poxa, obrigado por tudo. Obrigado a todas as pessoas aí que estão acompanhando a gente. Desculpa a minha falta de jeito, realmente. Eu vou aprender, eu vou dominar mais, pode ter certeza disso. Um beijo no coração de todos. E você, Amado, um grande beijo, um ótimo trabalho. Obrigado. Eu estou te devendo essa. Eu tá sabendo, bom. você vai Eu vou saber, cobrar. E nós vamos fazer, pode me cobrar, que faremos outra e a gente vai conversar bastante. Eu vou cobrar. E quero agradecer a todo mundo que assistiu. E eu vou te pedir um favor. Eu espero que eu não seja indelicado. Não. Manda um beijo para a Lídia, para mim, por favor. Claro. E diz a ela que eu sou jornalista hoje por causa dela, tá? É mesmo? Obrigado. Vou falar para ela. Ela está clinicando ainda, não chegou para jantar, deve estar chegando. Daqui a pouco eu sou jornalista por causa de Mira, de Baila Comigo, por causa de Solange, por causa de Corpo Santo. E na hora eu decidi, ela era uma atriz que eu sempre admirei, escolhi ser jornalista por causa dela. Comecei a trabalhar no jornal em junho de 91, ela terminou a novela em maio de 91 e eu nunca realizei meu sonho de entrevistar ela, mas não tem problema, o importante é ela que esteja feliz, que você seja feliz. Muito obrigado, Cássio, muito mesmo. Será dado o recado, Jorge, você pode ter certeza disso. Pode ficar tranquilo. Um grande beijo no teu coração. Beijo, galera. Até já. Até logo. Até já. Obrigado. Tchau.